Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, vamos lá para mais uma resenha de Batman The Animated Series com a chegada de um novo vilão aqui, um personagem diferente, não tão conhecido da galeria do Batman, mas ainda assim vale a pena a gente destacar aqui sua passagem por essa animação. Fire from Olympus, ou Fogo do Olimpo, é o 63º episódio na ordem cronológica e o 60º na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 24 de maio de 1993. Contando com o roteiro de Paul Dini, Judith Reeves Stevens e Garfield Reeves Stevens, o episódio foi dirigido por Dan Riba e animado pelo Dongyang Animation Co. Na trama, acreditando ser a reencarnação do deus grego Zeus, o magnata louco chamado Max Zeus sequestra um canhão experimental de elétrons. Montando a arma no topo da sua cobertura, Max planeja chover relâmpagos sobre os mortais perversos da cidade de Gotham City, cabendo o Batman investigar o que aconteceu para o Max Zeus se tornar esta pessoa e impedir os seus atos. Primeira coisa que a gente tem que falar é quem é o Max Zeus, quem é este vilão do Batman. O vilão surgiu na Detective Comics 483 em 1979, criado pelo Danny O'Neill, com os desenhos do Don Newton. O personagem foi retratado pela primeira vez como um antigo professor de história grega que começou a sofrer insanidade quando perdeu a sua esposa, para mais tarde tornar-se um mestre do crime e usar a sua astúcia e inteligência para subir ao poder em meio ao caos do submundo da cidade de Gotham City. E o fato do personagem então ter essa espécie de crise nervosa e se tornar um vilão por causa da perda da sua esposa se relaciona diretamente com o fato do Batman ser o Batman, de Bruce Wayne ter se tornado o Homem-Morcego. Acaba sendo uma passagem muito importante durante o episódio, quando, por exemplo, o Batman está investigando as ações do Max Zeus e vai conversar com a esposa dele, a ex-esposa, a personagem que acaba sendo seu par romântico. Nessa versão aqui do Max Zeus do Animated Series, nós não temos ele perdendo a sua esposa, mas sim um empresário que acaba sofrendo um colapso nervoso depois que sua empresa começa a dar errado. Ele acaba se envolvendo com um contrabando a ponto então de ficar maluco e achar que tudo tem a ver com mitologia grega. E quando o Batman então está conversando com a esposa do Max Zeus, ela fala sobre o colapso nervoso e como ele acabou saindo da realidade. E talvez o Batman poderia entender isso, porque o Batman também está fora da realidade. É como se um garoto tivesse tido um colapso nervoso, aconteceu uma coisa muito trágica na sua vida, obviamente, perder os seus pais na sua frente, assassinado, para se tornar um vigilante mascarado, uma pessoa que se fantasia de homem-morcego para sair combatendo o crime. Isso faz uma associação muito diretamente, então, a este vilão. Guardado suas devidas proporções, tendo em vista que um falso mitologia grega e o Batman gosta de morcegos, é isso. Então a maneira como o roteiro acaba usando então o nosso protagonista e antagonista, fazendo essa associação entre os dois personagens, acaba sendo uma coisa muito bem feita. Tanto é que no momento que a esposa diz isso pro Batman, nós temos alguns segundos dele refletindo sobre isso. He's not living in the real world anymore. Maybe you can relate to that. Mas ainda assim o Max Zeus não é um vilão, digamos, importante pro universo do Batman. Inclusive aqui até o próprio episódio não faz questão de mudar muita coisa em relação ao personagem. Não tem muito o que mudar. E nos quadrinhos também ele nem é usado tanto assim, não é usado em demasia. Você viu ele aparecendo nos anos 70, apareceu nos anos 80. Gosto muito de uma história que o Alan Grant acaba trabalhando no personagem, uma saga que envolve a Mulher Maravilha, evidenciando a loucura do personagem, do fato que ele pode tomar chuva adoidadamente, que ele não vai ficar gripado, porque ele é um deus, ele é o Zeus. Mas o personagem fica por aí mesmo, às vezes sendo retratado inclusive como um mafioso do submundo de Gotham City, não sendo tão maluco assim. Mas é um personagem que realmente ele não é tão evidente assim nas histórias do Batman. Às vezes tem outras versões dele, tem aquela versão do Grant Morrison, do Asilo Arkham, do Dave McKean, que ela é um pouco mais pegada no fantasioso, né? Tem uma passagem um pouco mais intensa com o personagem. Talvez seja uma das retratações mais diferentes que envolve esta figura, mas ainda assim não é algo que chame tanto a atenção. E por ser um personagem voltado para a mitologia grega, você vê várias referências nesse sentido durante o episódio, a começar, por exemplo, pelo fato que o Batman é referenciado aqui como o Hades. Hades, que é o deus do submundo, é irmão do Zeus também, filho de Cronos. E é engraçado como o episódio consegue retratar bem até essa visão do Batman sendo Hades, quando ele vai pela primeira vez conversar com Max Zeus na sua Batwing. Ele vai subindo até o topo do prédio do Max Zeus, indicando que está vindo do submundo para conversar então com o nosso antagonista. Winged Knight, he rises from the dark realm. Behold, the coming of my brother, Lord Hades! A maneira como o Batman também vai se revelando pro Max Zeus bem devagar, assim, bem soturnamente, realmente dá uma aparência muito do deus do submundo. Quando o Batman precisa enfrentar alguns desafios para chegar até o Max Zeus, ele enfrenta uma cobra,
que na verdade faz referência à Hydra, que era basicamente um dragão com muitas cabeças que voltava a crescer depois de uma ser cortada. O javali que aparece é um dos opositores de Heracles, e conforme a gente vê até no final do episódio, nós temos referência aos próprios vilões do universo do Batman sendo deuses gregos. Temos Janus, Deméter, Hermes, sendo referência ao Duas Caras, Era Venenosa, ao Coringa. Os próprios gárgulas que são usados pelos Zeus ali como uma espécie de metralhadora são as Hárpias. As Hárpias eram usadas por Zeus para punir pessoas más, que inclusive usavam de tortura para depois matar essas pessoas condenadas pelo deus do Olimpo. Então a associação da mitologia grega com a mitologia do morcego acaba sendo interessante, bem como a construção do próprio Max Zeus aqui com seu colapso nervoso. Por mais que ainda assim não seja um episódio que me chame tanto a atenção, porque, de novo, Max Zeus não é um vilão que realmente seja um tanto quanto notável dentro do universo do Batman. É um episódio bem escrito, é um episódio bem animado também, a animação aqui faz um bom trabalho, mas não acho que seja um episódio muito lembrado pelo público que assistia Batman The Animated Series. Talvez se o Max Zeus tivesse sido reformulado de uma maneira gritante, indo para um lado diferente do que envolve os quadrinhos, a gente poderia ter algo diferente aqui. Mas é um episódio que realmente para mim não me chama tanto atenção. Mas de novo, não acho que seja um episódio ruim. É um episódio que tem seus detalhes interessantes. Você gosta desse episódio, não gosta? Curte o Max Zeus? Eu acho que é um vilão um pouco irrelevante do Homem Morcego. Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você e ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal, como por exemplo a playlist de Batman The Animated Series, com a resenha de vários episódios já para você comentar lá e curtir. Deixa aqui nos comentários o emoji do morceguinho, bem como a frase Batman The Animated Series, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.